Oi galerinha, tudo bem? Demorou um pouquinho, mas eu tô aqui de volta. Peço desculpas pela demora, mas tudo bem, vamos lá. Problemas no PC, meu pau no HD, perdi todos os arquivos, recuperando aos poucos, me readaptando, reorganizando, oremos e vamos lá começar as nossas aulas. Na verdade, hoje é uma grande dica, uma grande conversa que parece ser óbvia, mas que na verdade nem funciona tão obviamente assim, confuso, né? Vamos lá. Como tem sido a sua frequência nas aulas? Porque eu vejo muita gente preocupada e questionando sobre as questões das lesões e muitas vezes colocando a culpa no seu professor. É claro que existem casos e casos. Pode ser que sim e pode ser que não. Então vamos primeiro pensar na nossa parte, ok? Na nossa parte enquanto aluno. Como é que está a sua frequência nas aulas? Como é que está a sua participação nos exercícios? A sua dedicação naquilo que você se propôs a fazer, no caso com a dança, né? Na verdade, assim, deveria existir um planejamento anual de todos os professores, né? Vamos torcer para que todos façam um planejamento anual e que esse planejamento de conteúdos ele seja dividido no semestre, ou seja, existe um planejamento para que o professor saiba o que ele vai aplicar para atingir uma determinada meta. Ele estabelece uma meta anual e divide isso para que a gente possa estar trabalhando durante o semestre, durante os meses, em cada aula, para atingir essa meta. A questão é, se você falta muito nas aulas, você perde muito do trabalho de preparação para atingir o tal objetivo estabelecido pelo professor, né? Numa aula de iniciante, se você ainda é iniciante, se você já passou pela turma de iniciante, já está no intermediário ou avançado, vale lembrar que as turmas de iniciante, isso em qualquer modalidade, a gente foca na preparação inicial do corpo, né? Então, assim, a gente vai girar, vai saltar, mas como, né? Sem que o corpo, sem que a musculatura esteja preparada para isso, com certeza você vai se machucar. Então, as turmas de iniciante, elas devem ser sempre focadas na preparação do corpo para isso, para que a gente possa girar e saltar com segurança. Porque eu costumo dizer, você pode ser médica no futuro, bailarina, dona de casa, mãe, motorista, não importa. Você vai precisar do seu joelho, você vai precisar das suas articulações saudáveis, independente do que você fizer na sua vida, de amanhã para depois, certo? Então é importante lembrar que as aulas elas vão ter que preparar o seu corpo para isso. Se você não estiver presente, você vai perder muito do conteúdo de preparação e vai estar vulnerável às lesões, sim, né? Porque o seu corpo não está acompanhando esse processo. E isso é extremamente importante. Nas minhas aulas eu prezo muito a questão da saúde dos meus alunos, eu sempre adaptar os movimentos, principalmente dos iniciantes, eu sempre adaptar os movimentos, preservando a saúde física deles, né? Claro que numa aula de avançado, eles já passaram por tudo isso. Então, a gente já está, as nossas metas são outras, as nossas metas no avançado, elas são quantitativas, né? Então, assim, quantidade de giros, altura dos saltos, flexibilidade, altura de perna e assim por diante. Complexidade e quantidade daquilo que já foi aprendido nas aulas anteriores, na fase, né, de iniciação. Se você não está presente nas aulas, você vai estar perdendo toda essa sua fase. E quando o professor for aplicar algum movimento um pouco mais complexo, for evoluindo as aulas conforme os alunos que estão presentes, conforme o planejamento que ele estabeleceu, você vai estar vulnerável às lesões. E isso é muito complicado. Nesse caso, a culpa é sua e não do professor, né? Então, não dá para colocar a culpa no professor se você não fez a sua parte. A parte do professor é ele ter embasamento teórico o suficiente para ter discernimento da evolução dos seus alunos, ter discernimento daquela meta que ele quer atingir, de como preparar o corpo para isso, isso desde o aquecimento. Eu já vi erros assim gravíssimos de aquecimento, posso até citar um que eu cito sempre. Eu fazia aula com uma companhia de dança super importante, dançava nessa companhia, não é o caso qual é a companhia, ok? Mas vamos lá, eu fazia aula com eles, né, com essa companhia, e por várias vezes a gente estava fazendo exercícios de fortalecimento de quadris, né? Trabalhando explosões, os grambatimãs e exercícios de pernas, por várias vezes. Exercícios de solo, trabalhando focado nos batimãs, certo? E lá, séries, sequências gigantescas em cima disso, até aí tudo bem. E na hora de compensar o corpo, pedia-se para puxar as pernas não em posições antero-posteriores, mas em posições laterais, onde estava alongando a virilha. E aí a minha pergunta vem, se
eu estou trabalhando os batimãs e as explosões com a musculatura de quadríceps, por que é que eu estou compensando pela virilha? Me explica. Não faz o menor sentido. Não faz, né? Então a gente tem vários erros, existem assim, com grandes professores. Eu não sou nenhuma, não sou 100% correta, certo? Mas eu não posso errar. Eu sempre digo que aqui na sala de aula eu não posso errar, porque se eu errar, eu vou machucar muito sério um aluno, né? Tinha um professor meu de faculdade, eu fiz educação física, e ele costumava dizer que o médico, quando erra, ele mata na hora. E um profissional de educação física também mata, mas ele mata a longo prazo. Um trabalho feito errado, de forma errônea, você pode sim matar um aluno, que você pode estar prejudicando gravemente o corpo dele, e não é muita gente que tem esse discernimento. Hoje em dia a gente tem muitas escolas de dança espalhadas pelo Brasil afora, pelo mundo afora. A gente tem milhares de professores que surgem em cada esquina, com formações duvidosas ou não, né? Existem excelentes profissionais. Eu sei citar uma lista gigante daqueles que eu admiro demais, e posso fazer isso para vocês depois também, como indicação, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do trabalho deles. E sei que esses que eu mencionar, eles não erram, né? Que é o importante. Mas voltando à Praia das Lesões, senão a gente vai muito longe e se perde aqui. Então, antes de você questionar, né, se quem está certo, quem está errado, se o erro foi do professor, é bom primeiro se avaliar, né? Eu sempre ensino as minhas alunas, desde que elas entram na minha sala de aula, no iniciante, a avaliar o trabalho correto de um professor. Pode ser que hoje elas estejam comigo, pode ser que amanhã não, né? E é importante que elas saibam discernir o trabalho correto, é importante que elas saibam preservar a saúde delas. É importante elas reconhecerem quando um professor está fazendo algo completamente sem fundamento como o físico delas, né? A dança em si, a gente vai trabalhar até a sua melhor execução de determinado movimento, de determinado passo. Então ela acaba sendo lesiva, né? Pela sua repetição de movimentos. Por isso a necessidade absurda de se trabalhar a musculatura para aliviar a sobrecarga das articulações. A gente pode mencionar vários tipos de exercícios, inclusive, porque eu preciso que o meu músculo segure, o meu músculo tem que segurar as minhas articulações. Eu não posso sentir peso na minha coluna, eu não posso sentir peso no meu joelho. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou também para as minhas alunas. Pensa aí enquanto você pesa, né, num total, não precisa entrar em depressão, mas pensa aí. E agora calcula isso, multiplica por 2, né? Deu essa continha? Ok? Multiplicou? Pegou a calculadora? Tudo bem? Pensa que cada vez que você faz um salto, você tem 2 vezes o seu peso sobre o seu joelho. Tadinho do seu joelho! Cuida dele, né? Eu nunca vou pegar no pé de uma aluna pelo seu peso por questões estéticas. Eu não pego no pé. Eu vou fazer com que ela tem que se sentir bem. Ela tem que se sentir bem, acima de tudo, preservando a sua saúde. Se ela tiver saúde, show, ok, como ela está. Mas é importante que ela saiba o quanto o peso dela pode prejudicar ou não as suas articulações, né? E mais uma vez, não só para a dança, mas para a vida dela em sociedade. Para ela poder caminhar até a garagem, para ela poder ter um passeio no shopping, um passeio na praça, o joelho dela tem que estar saudável, o tornozelo dela tem que estar saudável. E as nossas articulações, elas são muito vulneráveis, né? O nosso corpo humano, ele é perfeito, é uma máquina fora de série, tem uma paixão absurda pelo corpo humano. Mas as nossas articulações são vulneráveis de acordo com o nosso peso e a preparação da nossa musculatura. O nosso músculo, ele tem que segurar as articulações, ele tem que segurar toda a parte de esqueleto para que a gente não sinta dores, para que a gente não tenha as nossas lesões. Pela repetição, é possível que exista uma lesão, mas que seja pela repetição. Lesão por esforço repetitivo. E não porque você não estava preparada para isso, né? Se você se machuca, você pode não só parar de dançar, mas você pode parar de andar. Você pode ter problemas sérios em vários aspectos. Eu tenho várias alunas que fazem show fora. Eu tenho alunas que trabalham com bandas, eu tenho alunas que trabalham com dança do ventre, eu tenho alunas que trabalham em ministérios de igreja. E os ensaios normalmente são muito intensos. Falando especificamente das meninas que fazem aula em ministérios, os ensaios delas são intensos. Elas costumam ficar o final de semana, digamos que o sábado inteiro, sem exagero. Eu posso colocar vários testemunhos para vocês, de alunas, sobre isso. E aí que tá. Será que o corpo dela está pronto para isso? O que
que elas fazem na semana para poder preparar o corpo para isso, para poder aguentar o sábado de ensaio e o domingo de ministrações, né? Ou mesmo quem dança em banda, às vezes é uma sequência de shows no final de semana, 2, 3 shows por dia, ou, se não for no caso, o repertório, muitas músicas seguidas, e como é que está o seu corpo para segurar isso, o que você está fazendo para se cuidar. Não é só o momento do show, né? É principalmente a sua saúde em primeiro lugar. Repito, não importa o que você vai fazer da sua vida daqui 2, 3 dias, daqui 5, 6 anos. Importa a sua saúde em primeiro lugar. Então se apega nisso, procure escola, procure professores que também pensam dessa forma, se baseiam nesse tipo de conteúdo, preservando o seu corpo, buscando sim resultados em dança, mas principalmente se preocupando com a sua saúde, porque se você não estiver bem fisicamente, a sua dança não vai render, né? E dançar com dor, por experiência, não é legal, tá? Eu tenho algumas lesões na coxa, tive distensões na coxa, mas justamente por lesão por esforço repetitivo. Na época que eu estava em uma das companhias que eu dancei em São Paulo, e o desgaste, né? A repetição, a grade de ensaios com a grade de festivais, as apresentações dos campeonatos, e o corpo não aguentou. Então as duas pernas, elas estão distendidas, e distendidas em momentos ridículos, no momento em cena, mas por estafa muscular, né? Muito treino, mas isso acontece com os avançados. Quando você tem um trabalho muito forte, você tem uma sobrecarga muito grande de treinamento, acaba acontecendo esse tipo de problema, mas nada que se diga, oh meu Deus, ela não vai mais dançar. Sim, ela dança, sim, ela sapateia, sim, ela gira, ela salta, mas com alguns problemas já, né? Não mais com a perfeita execução de antes, por conta da idade, não das lesões, mas ela está aqui ainda está nativa. Então, galerinha, se cuidem, por favor, tá? Prestem atenção, participem das aulas, sejam presentes, sejam participativos, ouçam o seu professor. Tenho certeza que vocês estão numa escola e com professores que têm embasamento suficiente, tá? Não vai atrás daquele professor da moda. O cara tá no topo, ele não sai da mídia, ou ele tá dando aula em todos os congressos, não importa. O que importa é o que ele sabe, né? Então vai lá, faz uma aula desse cara e analisa, vê qual é o embasamento que ele tem tecnicamente da dança e principalmente de corpo humano. Tem muita gente que entende muito de dança, mas está completamente longe da anatomia humana, biomecânica e fisiologia, então eles não têm ideia do que a gente está falando, né? Então, assim, inclusive, para deixar claro para vocês, o professor tem que saber qual o músculo que ele está trabalhando em um determinado movimento, certo? Então, quando ele faz uma flexão, quando ele faz um cambré, quando ele faz uma cabeça, quando ele faz um giro, quando ele planta bananeira, não importa. Qual o músculo que está sendo trabalhado? Se ele sabe qual é o músculo que ele está fortalecendo, que ele está solicitando, né? Vamos colocar assim, o músculo está solicitando para a execução dessa bananeira, dessa parada de mão, ele sabe como preparar o seu músculo para aguentar o seu corpo. E principalmente ele sabe como aquecer essa região do corpo para essa aula. Então que fique muito claro que é importante sim. Não é só saber passo. Eu tinha um amigo que falava, cola o passinho, picota o passinho, eu quase bati nele. Uma vez quando ele me falou isso, não tem nada de colar e picotar o passinho, tá? Tudo existe um porquê. Não fui eu que inventei, eu sou só mais uma professora, e sou uma professora chata, que se preocupa demais com a saúde dos seus alunos, tá bom? Então a gente se fala mais pra frente, como eu disse, eu prometo ser mais rapidinha. Dúvidas, críticas, sugestões, comentários, via Facebook, e-mail, Google+, Twitter, vou deixar tudo embaixo no videozinho. Sinal de fumaça tá valendo também, o WhatsApp, mande, participe, questione para que eu possa realmente ajudar vocês, ok? Bom, por enquanto é isso e a gente se fala no próximo vídeo de verdade, ok? Um grande beijo, tchau, tchau!